Sejam bem-vindos ao programa Log Brands aqui na TV Barueri Live. E essa semana nós temos um conteúdo fantástico para você. Eu tenho certeza que você vai ter muita informação, mas principalmente vai conseguir entender um pouco mais do segmento logístico e a inovação que está acontecendo lá. Roda a vinheta. Olá, meus amigos. Começamos mais uma vez aqui o programa Log Brands e temos uma matéria fantástica para você hoje no assunto de empreendedorismo e negócios. Trouxemos aqui uma pessoa que conhece mais muito de empreendedorismo, de economia, de logística. Eu quero apresentar a vocês aqui o nosso convidado, Paulo Guedes. Seja bem-vindo, Paulo Guedes. Boa tarde. Muito obrigado por ter me convidado mais uma vez aqui para o Log Brands. É um prazer falar com você e com os nossos telespectadores. Bom, pessoal, nós temos aqui uma pessoa que tem vasto conhecimento, não só no mercado logístico, de empreendedorismo, palestrante, escritor, professor, um pouco de cada, daquilo que a gente está precisando para poder ajudar muitos empreendedores, principalmente nesse momento de retomada de economia. Paulo, sei que você é um dos colunistas de algumas revistas, principalmente de alguns órgãos. Grande parte dessas empresas que estão começando a dar uma guinada agora estão passando com algumas instabilidades ou muitas vezes falta um modelo de projeto adequado. O que você pode dizer exatamente sobre isso, principalmente para dar uma dica de quem está começando agora um negócio que seja importante para atender o mercado? Eu acredito que não estamos passando por alguns problemas, né? Estamos passando por vários problemas, né? E aí precisaria retomar um pouquinho, não muito tempo na história, mas pelo menos nos últimos 30 anos, né? Só para a gente entender a situação atual. Tudo foi impactado, o mundo todo, inclusive a logística, evidentemente, em função do crescimento populacional, do crescimento do mundo. E a globalização, ela propiciou a que todos pudessem comprar e vender para qualquer parte do mundo. Então, aquilo que a gente fazia com uma certa facilidade de comprar um produto ou entregá-lo na cidade vizinha, onde a logística era muito mais simples, hoje você faz isso para entregar no outro lado do mundo. Você compra do outro lado do mundo, você vende para o outro lado do mundo. É óbvio que esse volume aumentou, as distâncias aumentaram, as distâncias, e isso aumentou a complexidade logística. Esse é um fato. Aí nós tivemos o advento da tecnologia. A tecnologia tem impactos que hoje a gente é difícil até você dimensionar que impacto isso vai gerar em toda a sociedade. Mas na logística isso também facilitou algumas coisas, desde o início do processo logístico, né, quando você vai buscar a matéria-prima na origem, até você transportá-la, levar para o armazém, levar para uma fábrica, aí depois que o produto está elaborado, levar até o consumidor final. A logística facilitou esse processo, desde a embalagem, ao transporte, ao equipamento, ao caminhão, né, dando novos instrumentos para a elaboração de uma logística, para a realização de uma logística mais eficiente, mas também aumentou a complexidade. Então, a logística está facilitando. E também teve um impacto grande no consumidor, porque através da logística, o consumidor ele compra de qualquer lugar, simplesmente acessando a internet. Então, ele pede um produto da China ou quer vender um produto para a Indonésia. E aí, quando essas coisas acontecem, você precisa realizar a transferência, né, da mercadoria, do produto, é o aspecto físico da coisa. E aí é que complica, né? Então, você tem hoje uma operação cada vez mais longa, distâncias maiores, volumes maiores e com uma complexidade maior. Aí tem um outro fenômeno que também foi muito impactante na sociedade e no mundo, que foi a pandemia. A pandemia, ela teve ela tem, claro, vários efeitos, além do catastrófico efeito que é a vida das pessoas, né, doenças e mortes e tal. Ela complicou demais, porque ela desestruturou as cadeias logísticas. Então, aquelas operações que vinham funcionando normalmente, né, as mercadorias saem, entram no caminhão, ou no trem, ou no navio, descarregam, voam. Ou seja, a cadeia logística que funcionava de uma forma perfeita, que foi evoluindo ao longo do tempo, aumentando a complexidade, assim como eu comentei anteriormente, mas ela funcionava de uma forma normal. Aí você tem a pandemia e ela rompeu com tudo isso, ela desorganizou a produção.
Muitas empresas pararam de produzir, as pessoas tinham medo de trabalhar, o caminhão já deixou de sair, fazer aquele trânsito, aquele armazém fechou porque faliu, porque não tinha movimento. Então, você teve uma ruptura em todos os elos da cadeia logística, né, que estavam compatíveis com o movimento da época, com o volume, porque a economia também caiu muito. Com a retomada, você tem que recompor essa estrutura logística. Essas cadeias têm que ser reconquistadas, reconstruídas muitas das vezes. Aquele transportador, o despachante que quebrou, que faliu, aquele armazém alfandegado ou não alfandegado, que fechou por falta de mercadoria, você não faz com que ele volte a operar de uma hora para outra. Então, há a necessidade de se reconstruir. As empresas estão buscando novos fornecedores. E, por último, tivemos a Guerra do Golfo. Guerra do Golfo. Ela existe há tempo. A guerra da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia. Isso também gerou um grave problema no setor da energia. A energia vai aumentar de preço, está aumentando de preço, há racionamento, né? O fornecimento de gás pelos russos está sendo interrompido para a Europa, isso vai ser um grave problema. Como resolver isso? Além do que, a guerra também fez com que muitos recursos que eram destinados ao setor pacífico, né, da sociedade, está para alimentar exércitos, para máquinas, para equipamentos de guerra e assim por diante. Então, o mundo está muito conturbado. E nós, operadores logísticos, que estamos acostumados com uma cadeia em funcionamento, temos que repensar tudo isso novamente. E esses fenômenos também geraram outros impactos na sociedade, né? Então, começou a haver uma discussão que é o que a gente chama de nacionalismo exacerbado, né? Não vamos depender mais do exterior, vamos produzir tudo aqui. Isso é meio difícil de você fazer, porque nem todos os países, nem todas as sociedades têm condição de produzir todos os seus produtos. Você vai se especializando em alguma coisa. Não dá para você fazer tudo. Além do que, se tudo isso, cada um fizesse sua parte, os custos de produção seriam muito maiores. Você perde em escala. E a globalização, ela é um fenômeno que, por mais que se discuta, quem decide aonde produzir e para onde vender é o empresário. O empresário vai produzir no local em que ele encontrar maior facilidade de produção, seja por causa de preço, qualidade, fonte de matéria-prima, e vai vender para o mercado que melhor comprar o produto dele. Então, não dá para você limitar e fechar as fronteiras do seu país e se isolar do mundo. Isso é meio difícil hoje em dia. Então, o que vai continuar as cadeias serão internacionais, vai haver movimentação de mercadoria, mesmo que haja alguma nacionalização de produto, mas a logística ela é mundial hoje. Então, todas as operações são muito interdependentes. Todo mundo depende de todos. E, a partir daí, você tenta. Eu queria ressaltar ainda mais o aspecto tecnológico. A tecnologia está mudando muito o mundo. O consumidor, hoje, ele tem exigências que não tinha antigamente. Como ele consegue comprar na internet, ele quer que a entrega seja com a mesma rapidez, e não é. Exatamente. Mas ele tem essa exigência. A partir do momento que ele está na internet, ele, quando vai comprar um produto, ele já pesquisou vários. Ele já viu o preço de vários. Então, o que acontece? Ele vai buscar um produto, seja de onde for, porque as condições para ele são melhores. Exato. É ele que escolhe o produto, é ele que escolhe aonde vai comprar. E mais exigente. Então, você imagina, com todos esses problemas, os operadores logísticos e as empresas que dependem da logística, e todas dependem, ter que organizar operações para satisfazer a vontade do consumidor, que é o mais exigente, no meio dessas discussões que são cada vez mais críticas, né? Falta de mercadoria, cadeia de abastecimento desorganizada ou destruída, com ruptura, problemas para você levar em alguns lugares, alguns países e tal. Então, isso tudo dificulta. E, para complementar, tem o problema do homem, o profissional de logística. Que tem que estar preparado para isso. E não é fácil você adaptar-se à nova tecnologia. A tecnologia ela evolui com tanta rapidez que as empresas e as pessoas, para se adaptarem, o profissional, para se adaptar a ela, tem que ter um cuidado especial. E aí é que eu me pergunto, né, quantas empresas estão, de fato, se dedicando a melhorar o profissional para prestar o serviço, seja ele qual for, inclusive da logística. Ele tem que estar preparado para esse mundo mais moderno, para essa tecnologia extremamente avançada. E aí eu sinto que
há uma certa dificuldade, porque a gente sempre investe muito em tecnologia, equipamento, mas muito menos no ser humano. Bom, nós temos visto que grande parte da economia do nosso país tem sido em cima do agro, né? E ela é, de fato, a nossa maior economia. Mas nós temos visto também que a logística ela passou a ter um papel fundamental. Não só a logística, toda a cadeia que realiza o que você disse. Mas eu acredito, assim como o ser humano, assim como a tecnologia, existe um processo para a pessoa ir acostumando também a ser o próprio cliente. Uma das ideias desse programa exatamente é isso, é trazer, desmistificar aquilo que a pessoa entende de logística e não imaginar que é simplesmente apertar um botão e a mercadoria está na casa dela. É um processo que existe, que está acontecendo assim que ela faz essa compra. Mas grande parte das dúvidas, e principalmente com relação a abastecer, ou distribuir, ou atender, está muito voltado com o novo modelo também dos modais, né? Nós temos aí vários modais que estão sofrendo para atender, ou muitos estão se atualizando, que é os TACs, né? Que estão agora com processos autônomos. O que você acha que os modais vamos ter mais ferrovias, vamos ter mais entregas aéreas, que já está acontecendo? Agora os custos começam a ter problemas, porque começam a ser mais altos, né? Quanto isso pode ser equalizado nesse novo modelo de crescimento das vendas online? Olha, no caso do Brasil, esse é um problema muito antigo, né? Porque você não pode falar em outros modais sem discutir a infraestrutura. Você não vai transportar por ferrovia se não tiver a estrada de ferro. Nem por hidrovia, se aquele rio não estiver preparado para isso. Então não adianta você simplesmente ter o rio. Você tem que transformá-lo numa coisa navegável, primeiro. Segundo, nas corredeiras você tem que fazer obras, às vezes, grandiosas, uma eclusa. Você tem que, ao longo do navio, construir estações de transferência. Né? Tem que ter um porto para receber mercadoria e colocar no navio ou receber do navio. E na outra ponta tem que ter também as mesmas estações de transferência ou portos. Então são obras caras, demoradas. A ferrovia é da mesma forma. Então o Brasil ele não investe em infraestrutura o suficiente há mais de 40 anos. O Brasil investe menos de 1% em logística. Já investiu 2,5% e tal. Hoje não investe 0,6%. É muito pouco. Investe-se muito ainda no rodoviário. Não é porque o rodoviário é o... Não, o rodoviário, graças a Deus, existe. Felizmente que ele existe. Sim. Sem ele não faríamos nada. Mas é evidente que é necessário investir nos outros modais, em ferrovia, em dutovia, hidrovia, né? Navegação de cabotagem, que é a marítima. Mas são obras caras, demoradas. Infelizmente, os políticos sul-americanos, principalmente nacionais, eles não gostam muito de obras de longo prazo, porque não são eles que vão inaugurar. Então não dá para colocar a plaquinha dele lá. Exatamente. Então eles vão protelando. Agora, uma rodovia, você faz 20 quilômetros, você inaugura. É só você ligar um ponto ao outro, acabou. E o caminhão, a rodovia, ele tem a flexibilidade, ele vai para qualquer caminho, e se tiver um obstáculo, ele desvia e vai para o outro. Ele consegue chegar, e ele faz o serviço que a gente chama de porta a porta. Você carrega e descarrega no origem e destino. O trem não, o navio não, a hidrovia não, a ferrovia também não. Eles precisam do transporte rodoviário. Primeiro porque eles andam sempre no mesmo caminho. Sim. E segundo que quando eles chegam no destino, eles têm que descarregar. Em algum lugar para o caminhão ou para o trem e buscar. Então ele precisa dessas obras complementares. Se você não faz, então você só investe no caminhão, que é muito mais fácil. Você inaugura, põe a placa e tal. Então o Brasil não investe no multimodalismo há muito tempo. Nós temos, para você ter ideia, Eurico, 30 mil quilômetros de ferrovias há mais de 100 anos. São os mesmos 100 mil quilômetros, 30 mil. Aumenta um aqui, mas fecham dois ali, põe uma lá no Nordeste, mas fecha duas aqui. Então nós temos muito pouco. Nós temos menos rodovias que qualquer outro país desenvolvido. Né? A nossa matriz é eminentemente rodoviária. E o transporte rodoviário é aquele de maior custo. Ele só não é mais caro que o aeroviário, mas ele é mais caro que os demais. Portanto, o nosso custo de transporte ele é mais caro que a média dos outros países. Que o transporte rodoviário, se aqui é 60%, 62%, nesses países eles passam a 30%, 35%. Muito dutoviário, né, para transportar gases e óleo, é muito hidrovia, muita ferrovia.
E eu faço até uma observação, que às vezes aqui a gente não percebe, mas mesmo em rodovia o Brasil é deficiente. Então eu falo desses números, os pessoal às vezes ficam assim, o Brasil deve ter 1.600.000, 700.000 quilômetros de estradas, mas ele tem menos de 250 mil asfaltadas. Nossa. Ele não tem 15% de estrada 15%. asfaltada. Então, 250 mil estradas. O Japão tem 800 mil quilômetros de estrada asfaltada. Nossa, quase o país Tem inteiro. quase 4 vezes, é um país que é 22 vezes menor que o nosso. Então, até no transporte rodoviário, nós somos carentes e deficientes. Além do que, temos ainda uma qualidade de estradas que deixa muito a desejar. Mas é engraçado porque você vê exatamente isso que está acontecendo, né? Porque você vê a última milha, né? Que é uma oportunidade para transporte, né? E você vê que existe aí todo um trabalho sendo feito, e volta à pergunta dos TACs, né? Que é os motoristas autônomos, que tem ajudado isso a acontecer. É claro que de uma forma precisa se regulamentar algumas coisas. Mas a última milha, principalmente, sendo feita pelos táxis e principalmente para atender melhor o cliente. Então, os grandes operadores logísticos, como os grandes players aí, eles têm feito alguns entrepostos, ou mesmo alguns operadores logísticos na região para facilitar essa chegada. A pergunta é, os táxis, que são os motoristas autônomos, mais essa questão toda da distribuição da última milha, a sensação que dá é que vai ter um colapso a qualquer momento. Porque você vê que se criou uma bolha, de certa forma, que a preocupação é quem é que vai atender, né? Como é que consegue imaginar ou pensar nisso? Olha, o que a gente chama de última milha, né, que é a entrega no consumidor final, é uma coisa cada vez mais complexa no mundo todo. A própria urbanização, ela complicou a entrega para o consumidor final, né? As cidades já começam a ter dificuldade de trânsito, regiões que você não pode andar de caminhão, que só para pedestre, tem horário de funcionamento, um dia sim, um dia não. Então, a entrega no grande centro urbano é cada vez mais complexa por vários motivos. Além do que, a alta verticalização das cidades, crescendo muito para cima, ela faz com que naquele mesmo metro quadrado tenha uma quantidade muito maior de pessoas morando e necessitando de produtos. Então, os volumes para entregar nos centros urbanos são cada vez maiores e difíceis de ser entregues, né? Então, aí nós vamos ver tecnologias cada vez mais modernas nos ajudando. O próprio entrega por drone, né? Que são possibilidades que estão se desenvolvendo. Aqui no Brasil foi desenvolvido o VUC, né, que é o veículo urbano de carga, né, que são veículos menores, pequenos, para poder entrar na cidade, porque os veículos grandes não podem mais entrar, até são proibidos. Então, são tecnologias que vão sendo desenvolvidas, vão sendo adaptadas a isso. O TAC, que é o transportador autônomo de carga, ele é mais um componente, eu diria, um dos principais no transporte no caso do Brasil. Nós devemos ter 2.300.000, se tanto, veículos de carga no Brasil, e nós devemos ter 40%, 45% de autônomos, que é o TAC, que é o profissional autônomo, que é o carreteiro, que tem lá o seu caminhão e tal. Para ele, as operações de curta distância não são tão vantajosas, porque eles rodam muito pouco em termos de quilometragem. E para eles, por isso que eles são muito mais dedicados aos caminhões de grande porte, porque eles gostam de rodovia, eles gostam de estar transportando. Aí eles fazem uma semana viajando, para eles é o que eles gostam, eles moram distante, então eles passam na casa dele e tal, né? Então há uma certa tendência. Ele é fundamental no transporte rodoviário brasileiro, porque ele complementa, e mais, né? O rodoviário autônomo no Brasil é aquele que divide o custo fixo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando há uma queda enorme na produção e uma queda no transporte, os primeiros a serem parados são os autônomos. Verdade. Porque as empresas de transporte, que têm seus caminhões próprios, mantêm os seus caminhões funcionando e vão parando os autônomos. Verdade. Isso é meio automático, né? Principalmente na carga seca. Né? Cargas especializadas já nem tanto, ou em setores onde há uma maioria de autônomo, como é, por exemplo, o transporte de automóveis, cegonheiro. Lá, 99% a frota é de terceiros, então não dá para parar muito a frota da própria, porque nem existe. Mas aqueles outros setores que você pode, então você para primeiro a frota do terceiro e mantém a sua operando, né? E aí, são esses autônomos que dividem esse custo fixo parado, porque fica com conta deles. Eles que pararam, né? Eles deixam de receber. Então, quando eu vejo, às vezes, a reclamação sobre combustível, essas greves e tal,
Eu noto particularmente que esses movimentos são muito poucos feitos pelos caminhoneiros e muito mais usados politicamente. Exatamente. Porque o caminhoneiro, ele paga o transporte, ele paga o combustível se houver transporte. Porque quando eles têm volume de carga, eles operam, eles ficam rodando bastante, eles têm uma performance e um desempenho muito melhor do que o motorista da frota própria, em certos setores, em certas ocasiões. Porque ele precisa trabalhar para pagar a prestação do caminhão novo. Trabalhar quanto e é a mais vida dele. Então ele não quer, às vezes, nem parar para descansar o que é necessário. E aí as empresas precisam controlar, porque senão ele fica trabalhando 15, 16 horas por dia. Mas né? tem outro problema. Mas o autônomo é fundamental no transporte no Brasil, e é ele que mantém a operação sempre funcionando de forma perfeita, e na sazonalidade é ele que assume grande parte do custo fixo da frota brasileira. Bom, vocês viram, pessoal, que o assunto aqui com o Paulo Guedes vai longe, né? Nós temos aqui muito conteúdo. Agora, Paulo, nós sabemos que falamos de logística, falamos agora. E a economia do Brasil com relação à logística e esse novo normal, né? Porque agora tem tudo normal agora. As pessoas não compram mais em shopping, está se fechando as portas. Nós temos agora a grande pum agora da venda de e-commerce, a logística se desdobrando para entregar. E aí a preocupação é quanto isso, né, vai conseguir se manter. Né? Entrega 24 horas, entrega até em horas, entregas. Você aperta o botão quando está chegando na sua casa. Qual é a tendência eu sei que tem muita experiência nesse setor, qual a tendência disso, essa bolha acontecer ou não vai acontecer? O que você acha? Eu já participei de alguns seminários para discutir as tendências do futuro. Né? Eu sempre digo o seguinte, bola de cristal é uma coisa que só mago tem. Né? É difícil a gente tem, quando você fala em tendência, é até possível vislumbrar algumas coisas. Né? Como eu estava te falando anteriormente, com a nova exigência do consumidor, ele quer receber tudo para já. E a própria propaganda do e-commerce contribuiu para isso. Sim. Compre agora e receba em 24 horas. Qual é o grande problema? É que o camarada de uma cidade de distância pede uma caixinha pequenininha para receber a 1.000 quilômetros. Não vai receber, não tem volume de carga para lá. Então, essa entrega de 24 horas, né? Não é possível para tudo, a não ser quando o volume cresça. Quando todo mundo comprar pela internet, aí você vai ter volume, porque aí qualquer caminhão ou qualquer meio tem condição de ir naquela cidade, porque tem muita coisa para levar. Então, a carga, né, o transporte, ele essencialmente necessita de volume. O volume resolve tudo isso. É necessário que o e-commerce também tenha um volume suficiente. Está crescendo bastante, sem dúvida. E é uma tendência, né? O consumidor ele quer sair cada vez menos de casa. Tem pesquisas que mostram isso na Europa e nos Estados Unidos, que ele quer sair cada vez menos de casa para fazer compras. Aliás, ele sai menos para fazer compra agora do que antigamente. Ele compra. A pandemia ajudou isto. O camarada que faz as compras até no supermercado, coisa que ele iria era para passear e tal. Essa é uma vantagem para o consumidor em alguns aspectos, porque ele escolhe tudo, ele compara preço, ele compara fornecedor, ele faz toda a comparação. Econômico, né? Para ele é. Agora, é um custo que antigamente ele tinha próprio, que ele ia direto comprar. Então ele ia ao supermercado, ele ia à loja, ele ia ao shopping fazer a compra. Passeava e comprava e tal. Agora, se todo mundo entregar na casa dele, ele só vai sair para passear. Exatamente. Né? Só que você vai criar esse custo para quem vende o produto, que ele vai ter que contratar esse serviço. E vai incluir, evidentemente, no preço do seu produto. Né? Isso parece ser um fato. Parece ser um fato também que o e-commerce tende cada vez mais a crescer, principalmente na medida em que a internet, o 5G e as antenas repetidoras começarem a ser espalhadas pelo país todo. Né? Isso vai facilitar. A tecnologia só tem a ajudar. Eu acredito que a entrega da mercadoria nos grandes centros urbanos continuará sendo ainda uma grande dificuldade, porque o transporte de média e longa distância ele está razoavelmente resolvido. Ele está razoavelmente resolvido porque quando você fala de grandes caminhões, de trem ou navio, essa operação ela continua, claro, com as dificuldades de sempre, com os mesmos problemas também e tal, mas ela está mais ou menos consolidada. A última milha, né, que esse é o problema, é complicado nos grandes centros urbanos. É complicado se o consumidor começar a querer receber tudo em 24 horas. Agora,
se ele conquistou esse direito, entre aspas, né, porque venderam isso para ele, ele vai continuar exigindo. Claro. E as empresas que conseguirem entregar no tempo que ele quis, na quantidade que ele quis, no preço, na qualidade, do jeito que ele pediu, vão se destacar em relação às outras. Né? Vão se destacar. Por isso que as plataformas estão se multiplicando, as empresas estão se consolidando para fazerem entregas conjuntas, né? Mesmo concorrentes se juntam para fazer o seu processo de distribuição conjunta. As empresas de distribuição no Brasil, é até de se admirar, porque são eficientes, são extremamente modernas. Você vê as grandes distribuidoras aqui, que trabalham com distribuição de produtos e tal, que trabalham no transporte fracionado. O Brasil é uma excelência nisso. Tem empresas aqui que não devem nada a qualquer outra no mundo, em termos de tecnologia, separação, picking, roteirização e assim por diante. Então, eles vão se especializar exatamente porque é um setor difícil para resolver. A última milha é difícil. Eu só quero fazer a observação o seguinte: nós precisamos, além de investir muito em infraestrutura, para equilibrar mais a nossa matriz, mas isso é um problema de política governamental, e aí precisa ter um governo que faça isso. Alguém focado nisso. Né? Precisa ter um governo que queira fazer isso. Que queira. É uma discussão política, entendeu? Que coloque a logística ou a infraestrutura como uma das prioridades. Se isso não for feito, fica difícil. Né? Vai sempre protelar e nós vamos ficar sempre com um caminhão. Então, tem que haver esse investimento. E tem que ter investimento muito na tecnologia, na ciência, na cultura e no treinamento das pessoas, na capacitação das pessoas. Perfeitamente. Porque, ao final de tudo, quem faz isso são pessoas. Então, quando eu lecionava, eu falava assim, puxa, mas o país vai ser desenvolvido? O Brasil um dia vai ser um país desenvolvido? Eu respondo o seguinte: o dia que os brasileiros forem desenvolvidos, eles devem deixar de ser. Não dá para esperar um país desenvolvido com pessoas subdesenvolvidas. Exato. Esse para mim, é o principal nó da questão brasileira. É o principal nó. Há 50 anos que se fala em educação no Brasil e há 50 anos que não se resolve esse problema. Então, o Brasil, para ser desenvolvido, precisa desenvolver suas pessoas primeiro, senão fica difícil. Paulo Guedes, nosso amigo de logística, nosso companheiro aqui do programa Log Brands, ele tem muita matéria para falar. Olha só, gente, o Paulo Guedes, ele está conosco aqui, vai voltar outras vezes. Assunto de logística é o que mais tem para se falar, inclusive é o assunto do momento, né? Paulo, queria agradecer a sua participação aqui, vir mais uma vez conosco, e claro que não vamos marcar outras vezes, porque eu sei que o assunto de logística, não só logística, mas toda a parte de infraestrutura desse país, precisa muito falar sobre isso, e agora está começando a ter outros canais de entrega de serviço, de produtos e vendas. Agradeço muito você aqui, espero que você tenha gostado do nosso novo programa, e quero você de volta aqui mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade e fico à disposição. Quantas vezes você me chamar, eu venho. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, gente. Até o ótimo bate-papo. Espero vocês no próximo programa. Um abraço. Mega promoção Rede Banda Larga. É um super combo, com 600 megas de internet. Ponto de Wi-Fi com super velocidade. Ponto extra de Wi-Fi para ficar conectado na casa toda. TV na fibra. E acesso a milhares de cursos com certificado gratuito. Tudo isso por R$ 99,00 por 6 meses. Rede Banda Larga em seus melhores momentos.
Visão Total Vistoria Veicular. Empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Belval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Olá, meus amigos, aqui no Log Brands, hoje nós temos um bate-papo fantástico. Esse quadro que nós falamos de inovação e tecnologia traz pessoas que sabem fazer bem esse assunto. E hoje não poderia ser diferente, trazer uma pessoa fantástica, inclusive não só de tecnologia, mas ele tem toda uma jornada dentro da logística empresarial, em outros inclusive, instituições. Eu estou recebendo hoje aqui no nosso quadro Inovação e Tecnologia, Daniel Gasnier. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, muito grato por você estar conosco aqui. Obrigado, Eurico. É um prazer estar novamente aqui no programa Log Brands e aos telespectadores. Tá? Muito obrigado essa oportunidade. Vamos ao assunto, então. Daniel, olha só, nós estamos passando num momento do país de muita inovação, de tecnologia. E você, como um professor, escritor, é o CEO da G4 Gasnier. G4, Daniel Gasnier. Daniel Gasnier. Inclusive, eu até faço parte lá dos consultores. Gente, vocês não têm ideia do conhecimento que esse homem tem para sobre a logística em si, mas empresarial, né, toda a parte de desenvolvimento. Mas eu quero entrar com uma pergunta já para a gente poder já ir atropelando. Desenvolvimento humano. Nós estamos aí com um monte de profissional de logística precisando conhecer mais, principalmente até o novo que tem agora da logística. Como é que tem sido, você tem visto os profissionais de logística e, claro, o trabalho que você faz para ajudar a desenvolver também? Justamente, né? A saída é a capacitação profissional e as empresas deveriam investir um pouco mais, né? Já foi dito que se você acha treinamento caro, tente não investir em treinamento. Aí a resposta
compromete, né, o resultado. Então, realmente é preciso investir primeiro no talento, na capacitação, na maturidade. Tá? A escola não vem preparando como as empresas precisam. Então, as empresas buscam o reforço no foco da atividade dela. Né? Então, nós temos também trabalhado nesse tema dos treinamentos, da capacitação, e reforçando, né, colocando mais prática, porque também só da teoria o pessoal não consegue se desembaraçar. Né? Então, é preciso reinventar, né, desconstruir e construir novamente o conhecimento. O pessoal vem com algumas certezas, a gente diz paradigmas, né, verdades pré-estabelecidas, que pode ser que o mundo está mudando, novas tecnologias, né, e aquilo que se acreditava, né, na década de 80, 90, já mudou. Sim. Agora a velocidade, né, é estonteante. Então, nós precisamos preparar essas novas gerações, né, para que eles possam responder à altura aí dos desafios. Você falou um ponto importante, Daniel. Nós temos visto que está em alguns setores a sucessão da continuação de algumas atividades está difícil. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, dos veículos autônomos, dos motoristas. Vamos pegar de logística, alguns setores, os jovens que estão vindo agora estão mais voltados com a tecnologia, assim, não tem mais red zone, tudo agora era um botãozinho e tal. Como é que faz? Porque assim, você precisa despertar o interesse também, né? O treinamento é para quem já está. Como é que desperta o interesse de quem está chegando agora e falar, poxa, é interessante estar... Eu falo de logística, mas temos toda uma cadeia aí que, né, de abastecimento, simplesmente de geração de negócios. Como é que isso pode atingir esse público que está chegando agora e conseguir migrar eles para dentro desse setor que precisa tanto dessa nova geração? Então, quais são o que motiva as novas gerações? Né? A gente vê muitos softwares, né? Então os aplicativos. Eu tenho colocado que o aplicativo ele tem que ser um coadjuvante, né? Ele não pode ser o protagonista. Tá? Então o protagonista é o profissional. E o profissional, tem que fazer o que gosta. Né? Então, buscar aquilo que é do seu interesse, tá? Não esperar que a empresa traga esse conhecimento, se ele puder ter uma atitude, uma iniciativa, ser mais proativo em buscar conhecimento. Tem muito conhecimento disponível e não precisa custar caro. Né? Então, temos várias alternativas do ensino à distância, né? Antes de chegar aí no presencial, né? Nós estamos com a pandemia, trouxe a opção do remoto, né? Do treinamento à distância e até mesmo, né? Quando a pessoa está no trabalho, cada reunião é uma oportunidade de treinamento. Né? Então nós temos que transformar todas as oportunidades de trabalho em um aprendizado, que hajam lições aprendidas. Quando nós realizamos algo, deu certo ou não deu certo, né? Vamos voltar um pouco atrás, né? O que nós aprendemos com isso e como é que ficamos melhores para os próximos desafios. Né? Então, eu acho que é um pouco pelo interesse. As pessoas têm que se interessar, né? Ou fazer o que gosta, porque aí ele tem esse interesse. Sim, sim. Bom, você a gente sabe que você é um escritor de excelência, tem livros maravilhosos. Fiz questão de ter alguns livros teus. Inclusive, um livro que me ajudou bastante foi um livro de projetos, né? Guia prático de gerenciamento de projetos. É maravilhoso, conheci. Se você tiver oportunidade, pessoal, dá uma olhada depois. Mas olha só, quando nós olhamos hoje, o mundo hoje, a linguagem agora é startup, né? A empresa hoje tem uma necessidade, cria-se uma startup, né, que é um embriãozinho ali dentro, você coloca aquele embrião, o corpo toma. Eu sei que com o conhecimento que você tem e também com o novo modelo agora de startup, qual é o cenário que você vê hoje para as empresas com esse novo normal de startups, que está virando uma necessidade também das empresas, mas também muita startup está nascendo meio sem consciência do que é, né? Essa é a parte negativa, mas vamos começar pela parte positiva. Eu mesmo tive a oportunidade assim, de trabalhar em startups, né, lançar conceitos, ideias inovadoras. Tá? Então,
empresas grandes, elas têm muito mais dificuldade, elas são lentas, tá, em reagir às demandas, né? Empresas pequenas são muito mais ágeis, né? Muito mais velozes, elas podem experimentar, porque também o risco envolvido não é tão grande, tá? E aí, estamos num aprendizado, né? Enquanto estamos numa startup, estamos num aprendizado, nem todas vingam, mas aquelas que vingam podem se tornar aí bem interessantes, né? O ápice do resultado são os unicórnios, né? Nem todas as empresas de startups vão chegar ao unicórnio, tá? Mas mesmo assim, elas geram resultados, tá? Elas mostram caminho, elas são tentativas para depois seguirem mais tentativas e mais tentativas, e aí uma hora o profissional está formado, né? Ele acaba, numa startup, faz de tudo. Então ele aprende desde a administração, a parte de engenharia, de logística, de custos, direito comercial, né? Então, essa formação vale mais que uma pós-graduação, né? Porque ela realmente, a pessoa vive aqueles desafios e ela tem que encontrar, no final do dia, ela tem que encontrar uma solução. Perfeito. Nossa. Startup, nós vimos aí, né? Você falou dos unicórnios, hoje agora estão falando agora dos camelos, né? Que as startups camelos, que elas se abastecem para dar um grande tempo, com pouco, mas fazer até chegar no seu oásis. E aí onde chega as grandes questões, né? Porque nós temos algumas aceleradoras, investidores, né? Você mesmo é uma pessoa que desenvolve, né, empresas para startup, inclusive você tem uma startup. Mas o que é interessante é que você não é só o cara que fala, não é só o cara que escreve, não é só o cara que dá o curso, mas você faz. Qual é a dica que você dá, Daniel, para essas pessoas? Porque assim, nós estamos falando de alguém que, né, vem de uma história de irmã, né, de consultorias, de gestão de grandes empresas. Qual é a dica que você dá para quem está querendo pensar em ter uma startup, e aí, quem sabe, também para aquele que já está na startup, quais as decisões que eles podem tomar para ser mais assertivos? Uma ótima pergunta, Eurico. Eu vou responder da mesma maneira que respondi para o meu filho. Ele empreendeu conosco em 2 startups, né? E nessa startup nós começamos recomendando o plano de negócio, o business plan, tá? Então eu já trabalho com planejamento, convém, né, primeiro planejar para depois sair para execução. Você já tem pelo menos um caminho das pedras. Não que o planejamento seja certeza de sucesso, não vai ser esse o caminho, né, trilhado. Vão aparecer obstáculos, você vai ter que se desviar, talvez, tá? Mas com o plano de ação você retorna para esse caminho de uma forma muito mais efetiva, muito mais direcionada, tá? Então, o plano de negócio, e o plano de negócio é um conceito, não é importante visão, missão, mas é importante todas as atividades, né? Quem são os recursos, onde estão os riscos, qual é o orçamento, tá? Nós vamos precisar desse material para fazer o pitch, né? A apresentação para o investidor, para que ele perceba a coerência, e se ele julgar que existe coerência, ele coloca dinheiro e ele investe, tá? Mas antes do patrocinador, do investidor do seu negócio, você precisa entender em detalhes, né? Então, a nossa primeira startup foram 6 meses de planejamento até entender onde eram os pontos mais críticos e encontrar as soluções para esses obstáculos, né? A gente sempre colocou até que nós pulamos do prédio, né, e no meio do caminho a gente encontra a solução. Mas não é bem assim, precisa ter pelo menos uma boa ideia de onde que nós vamos pousar, né, e enfim, o relacionamento, né, então entender que pessoas você quer junto do seu time, né, saber contratar bem e trazer essas pessoas para o time, engajá-las, né, motivá-las numa visão, e aí com essa comunidade, né, de pessoas interessadas que dê certo, então seguimos o caminho, né, e lá na frente nós vamos colher os frutos, dá certo, mas precisa estar bem estruturado.
Uau, bom, uma dica como essa você só vai começar errado se você quiser. Daniel, vou falar um pouco agora dos seus cursos, né? Cursos, vou falar um pouco dos seus livros. Sabemos que você, inclusive, tem cursos frequentes agora, né? Inclusive, agora as empresas voltam à sua a rotina normal de cursos. Mas é assim, tem muitas empresas, eu sei que tem muitos amigos que vão assistir aqui, são empresários, empresas de logística, e outros, e varejista e atacadista, que não entendem muito por que contrata o curso, ou qualquer palestrante. Fala para mim, qual é a necessidade de um empresário contratar, ou uma empresa contratar, alguém para fazer um curso, principalmente aqueles que você fazem, que depois que a pessoa faz o curso, fala, puxa vida, eu percebi se eu soubesse disso, eu tinha feito isso muito antes. É verdade. Então, primeiro é entender onde que nós queremos chegar, né? Então, de que profissionais precisamos, nós temos esses talentos dentro de casa, esses talentos vão ficar, porque investir num profissional que depois parte para outra empresa, outro caminho, tá? Então é frustrante. Então, primeiro é assegurar que precisamos entender que conhecimentos nós necessitamos, tá? Especificar quais são os temas que farão diferença para a nossa empresa, tá? E aí explorar os programas que existem no mercado, né, que eles sejam realmente pragmáticos, tá? Então, a gente fala no treinamento, mas na verdade é um evento que começa antes com o planejamento de onde se quer chegar, o treinamento propriamente dito, uma interação muito próxima com o instrutor, né, para que ele entenda o contexto do seu negócio e como que aquela mensagem pode realmente gerar resultados. Nós precisamos, depois de um pós-treinamento, para entender que se aquele treinamento gerou o retorno esperado, né, ou se não, lições aprendidas, tentamos novamente, mas corrigindo o curso de ação, né. Então, os treinamentos precisam ser mais hands-on, né? Nós colocamos mão na massa, tá? Mais práticos. E então trazer o problema da empresa para o treinamento, resolver que a gente chama, né, os casos de uso, né? O que está acontecendo de errado na empresa, como que o curso propõe resolver de uma outra forma, tá? E, enfim, deixar depois espaço também para que o pessoal possa implementar. Muitas vezes o treinamento ele traz uma ideia, uma inovação, uma outra forma de pensar, mas se a empresa não der suporte, as pessoas retornam para o seu dia a dia, para a mesmice. Tá? E aí fica frustrante, não gerou a mudança. A pergunta que eu sempre faço, e eu quero fazer isso para você, porque você é um especialista nisso, o treinamento ele acontece normalmente com toda a gama de lideranças e muitas vezes até com a própria operação ou muitas vezes com os executores. Mas você falou exatamente isso. Assim, a pessoa que vai contratar, o líder ou o responsável pela empresa que vai contratar, ele tem que ter consciência, né, da necessidade. Mas não só consciência, também precisa mudar o mindset dele também para ele receber e não morrer o assunto, como você falou. Termina o treinamento, não dá sequência. E aí vai se morrendo essa nova ideia, essa chama que foi para... Inclusive é isso, né? Porque por isso você falou, acabou o treinamento, você acompanha para ver como é que foi as avaliações do treinamento. Existem todo tipo de empresas. Existe aquela empresa que vê no treinamento um evento isolado, né? Ela não vai tirar o melhor proveito do seu investimento. Tá? Se a empresa pensar... hoje usamos o termo até uma jornada. Né? Então, quais são, primeiro, as frustrações daqueles que não sabem resolver, né? Existe o requerente, que geralmente é um gestor da área que tem necessidade de resultados, ele depende de pessoas, talvez até ele compreenda o caminho, a solução, tá? Mas ele não faz isso sozinho. Então, sabe transmitir, né? Exato. Vale a frase, né? Santo de casa não faz milagre. Tá? Então, mesmo que o requerente do treinamento, a gente percebe que já é uma pessoa mais
está desperta, tá? Para a importância do assunto, tanto que ele acredita e investe, tá? Mas nós queremos que toda a equipe esteja sensibilizada, equalizada, fale a mesma linguagem. Então, o treinamento tem essa capacidade de mudar a forma, as nossas crenças para crenças que nos levem a melhores resultados, né? Então, nós estamos gerando uma mudança comportamental, tá? Então, para isso é preciso sensibilizar, né, trazer novas palavras, conceitos, porque aí a linguagem, né, dos envolvidos, ela vai melhorando e, assim, com criatividade, eles vão encontrando novas soluções, né, e colocam as ferramentas. A gente traz muitas, hoje, né, falamos muito da tecnologia, a inovação é puxada pela transformação digital, né, da tecnologia. Então, essas tecnologias não são conhecidas, são modernas, não estavam na escola há 2, 3 anos atrás, né? Então, a gente precisa apresentar, desmistificar que a tecnologia não morde, né? E como então, com aquela tecnologia, a gente pode alavancar resultados mais efetivos, né? Então, tem que gerar, é o treinador como um agente de mudanças, né? Provocar as mudanças nas pessoas. Eu ia falar exatamente isso. Bom, Daniel Gasnier, o conhecedor, assim, fora da curva, como esse homem conhece, um mentor de muito tempo para mim como logística, mas olha só, os cursos que você aplica são cursos muito interessantes. Eu fiz alguns cursos com o Daniel, né? Melhorei um pouquinho, tá, gente? Mas fala uma coisa. Quais são os cursos que a G4 Daniel Gasnier aplica e qual é o público ideal, né? Porque às vezes assim, não é um curso, ele é de tecnologia, eu contrato ele para cá. Não, qual é o público que você normalmente apresenta esse curso? Porque eu estive em alguns cursos, eu vi que ele é muito específico, mas o resultado é muito rápido, né? Então, perfeito. Os públicos são os mais diversos, Eurico, porque nós temos mais de 100 temas de títulos, né, de cursos, e são cursos orientados para a logística, né, e quando nós falamos logística de inbound, logística de trazer o material para dentro de casa, toda a parte de suprimentos, gestão de estoques, né, gestão de cadastros, tudo isso que prepara o planejamento de materiais. Nós temos, também atuamos em treinamentos de operação. Então, quando nós falamos de inventário, nós falamos de projetos. Então, o perfil da turma de projetos, né, são pessoas que já têm algum aspecto técnico, né, já sabem desenhar, todo o planejamento que envolve, né, e estão procurando metodologias, tá? Então, são cursos de curta duração, tá? Não é uma pós-graduação, são pequenos, e você vai montando o curso que tem interesse para cada turma, tá? Então, tem um momento que é o analista de materiais, tem um momento que é o analista de custos, tá? Cada um desses deseja procura conhecimentos relevantes, tá, que ele possa sair de lá e aplicar imediatamente. Então, até alguns, né, procuram, puxa, eu quero uma planilha. Né, é importante também municiá-lo das ferramentas, né, a gente entrega junto com o treinamento esse material, mas mais importante desenvolver um senso crítico de que esses participantes possam desenvolver as suas próprias ferramentas, ou partir de algumas ferramentas que nós entregamos ou que ele encontra na internet, na fonte que for, tá? E ele vai aprimorando isso, né? Melhorias contínuas. Então, a gente investe muito em conscientizar o pessoal. Tá? O perfil são dos mais variados, então. Existem cursos para o nível mais operacional, existem cursos mais técnicos, existem cursos que já tenham uma formação superior, varia, depende do tema, né? Mas é bem variado. Que legal. Bom, Daniel Gasnier, nosso amigo aqui do programa aqui. Daniel, olha só, para fechar, qual é a dica que você dá? Já damos algumas dicas aqui, aproveitar mais uma, para quem está nesse momento agora buscando
se preparar, né, para buscar conhecimento, para buscar, né, eu sei que seus livros são muito bons, porque eles ajudam bastante, mas o que é essa nova leva, né? Nós estamos aqui com grandes professores, estava aqui agora há pouco o Paulo Guedes, nós temos grandes professores aí de logística, temos grandes profissionais de logística, e tem muita gente assistindo a gente, querendo saber a dica de ouro. A dica de ouro para que ele possa tomar decisões e aí galgar novas oportunidades, pensando na tecnologia, pensando em inovação. A dica que você dá para esse público agora, que está tanto na logística quanto em negócios, no mercado, pensando em dar um up na vida. Bom, eu acho que é o resumo do que nós conversamos enquanto capacitação, né? Acredite em você e invista você nos treinamentos da sua área de interesse, né? E acredita na sua equipe, tá? E invista na sua equipe, você vai se surpreender, né? Porque na medida em que passa um curso, 2, né? O pessoal vai internalizando e esses resultados, eles nós observamos o resultado, né, dessa mudança do médio e longo prazo. Então, é claro, cada curso traz já alguma coisa de imediato, mas a transformação é preciso perseverar. Tá? Eu acho que não é um só curso que vai fazer a primavera, só o verão sozinho, né? É preciso juntar várias pecinhas, tá? Mas aumentar a maturidade, né, da competência da equipe, porque eles farão a diferença lá na frente e a gente vai capitalizar isso. Onde nós investimos em capacitação, houve resultados aí que não é só ter o software, só ter a tecnologia, né? A gente precisa colocar alguém que saiba operar, explorar efetivamente essa tecnologia. Então, capacitação. Bom, eu vou contribuir dizendo que também, assim como ele é o mestre de muitos aí, procurar mentores, né, para desenvolver e apoiar. Gente, eu fico muito feliz que esse programa tenha trazido tanto conteúdo interessante para que você possa tomar decisões, até mesmo para contribuir para a sua vida. Daniel, quero te agradecer pela oportunidade de estar conosco aqui. Espero que você goste e volte outras vezes com a gente aqui, porque tem muito assunto para falar sobre esse tema, né? Com prazer, voltaremos sim. Parabéns, né, pela iniciativa, a gente vê a Log Brands fazendo, mostrando o caminho, né, para os profissionais, então a gente continue, né, a perseverar nessa mensagem, tá? E quando quiser, é só chamar, estamos aí, voltamos a falar de alguns assuntos. Perfeito. Pessoal, o programa de hoje teve convidados fantásticos. O Log Brands é uma vitrine, na verdade ela desmistifica tudo aquilo que você conhece de logística, achando que é só caixa ou caminhão que leva mercadoria. Tem estratégia, tem conhecimento, tem tecnologia, tem inovação, tem pessoas de alto gabarito. Você só vai conhecer isso quando você tiver isso internalizado em você. Então nós temos cursos, nós temos palestras, nós temos aqui nosso programa, mas muito mais. Busque as nossas redes sociais, busque lá o nosso site, a TV Barueri vai passar esse programa e toda semana, às 21h20, estaremos aqui com você. Um abraço, até o próximo bate-papo. Fique com Deus.